Algumas pessoas pediram para que eu comentasse uma entrevista que o Luiz Ernesto Lacombe deu ao Léo Dias no canal Metrópolis. Se vocês não sabem, o Lacombe ele deixou a Bandeirantes, um programa da Bandeirantes que era o Aqui na Band, após uma polêmica envolvendo um debate sobre conservadorismo e progressismo, no qual ele só levou conservadores e alguns deles que são claramente reacionários, né? Como o Alan dos Santos, que está agora fora do Brasil, foragido, possivelmente fugido do Brasil porque está sendo investigado pelo Supremo por fake news, em questões envolvendo mentiras e ameaças contra ministro do Supremo. Você tinha ali o Flávio Morgenstern, um olavista, que foram defender ideias estapafúrdias, sabe? Coisas incompreensíveis na televisão aberta. E depois desse programa, houve ali um racha interno na Bandeirantes entre a parte do jornalismo e a parte do entretenimento, e isso levou ao afastamento, né, a saída do Lacombe da Bandeirantes. E daí ele foi lá e criou um canal no YouTube. E isso foi algo muito estranho que a gente vai ver logo em seguida aqui, para vocês entenderem o que aconteceu. Mas nessa entrevista que o Léo Dias fez com ele, né, com o Lacombe, você teve ali, sabe, todo o repertório de aberrações conceituais e ideológicas do conservadorismo tosco brasileiro. Você tem ali um sujeito, o Lacombe, que se apresenta como liberal, conservador liberal, ou seja, esse misto que você vê particularmente no Brasil de um modo bastante estranho, bastante bizarro mesmo, e ele vai representar isso. E não é à toa que, assim como aconteceu com outras personalidades, ele foi abraçado pela extrema-direita, porque a extrema-direita brasileira tem uma carência intelectual enorme, né? Eles precisam desesperadamente de certos nomes para encampar as propostas deles, encampar as ideias deles. Eles encontraram, por exemplo, o Caio Coppola, né? Eles abraçaram o Caio Coppola e se tornou, sabe, o jovem brilhante conservador que só fala frases prontas, frases sem sentido e defende coisas indefensáveis muitas vezes. Você teve ali Alexandre Garcia, né, um jornalista da velha guarda, que até onde saiba passava pano para os militares na época da ditadura e que agora se tornou também um dos nomes principais do jornalismo bolsonarista. Você tem Adrilles na Jovem Pan, tinha outros que foram caindo no caminho, né, o Nando Moura, por exemplo, o Gentili, o André Guedes, o Diego Rox, vários que abandonaram o barco quando viram que o negócio ia complicar. Você tem lá o Bernardo Kister, você tem o Olavo de Carvalho, que é o pai ideológico, né, o guru ideológico dessa turma. E agora, como eu disse no último vídeo recente aqui, que eles percebendo como são frágeis essas referências, começaram agora a abraçar desesperadamente o Jordan Peterson, um psicólogo canadense. E como eu disse, uma dessas figuras é o Lacombe, que parece um homem prudente, né, que fala bem, que fala sem emoção e, sabe, se expressa muito bem, mas no fundo ele defende o mesmo tipo de pacote delirante dessa turma. Só para ter um exemplo aqui, já vou começar com uma frase que ele disse no final dessa entrevista. A entrevista tem meia hora, e quando perguntado sobre a pandemia pelo Léo Dias, o Lacombe disse algo nessa linha, assim, que ele acha que é um exagero, que estão exagerando, né, que o Bolsonaro não conseguiu trabalhar, tiraram o poder das mãos do Bolsonaro. Uma mentira, isso é mentira. O Bolsonaro podia fazer coisas. O que a decisão do Supremo dizia é que as competências para lidar com a pandemia eram concorrentes, ou seja, estados, municípios e federação. Ou seja, o Bolsonaro tinha poder para combater a pandemia e não quis fazer isso. Não foi tirado o poder da mão dele, ele simplesmente não quis e quando viu essa oportunidade surgindo, lavou as mãos e deixou que os governadores e os prefeitos lidassem com a bucha. Então o Lacombe vai lá e diz uma inverdade, né, algo que não é real. O Bolsonaro podia ter feito coisas e não quis fazer e atrapalhou todo o combate. E daí o Lacombe diz que foi exagero, o modo como a imprensa lidou com isso. E ele diz uma frase que é uma frase textualmente idêntica à do Olavo de Carvalho. E aí você pode perceber a referência intelectual também que chega através do Lacombe. O Olavo de Carvalho diz o seguinte aqui em relação à pandemia, em relação ao coronavírus. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar você precisaria fazer o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Que não havia aumentado o número de casos e que para saber se alguém morreu de fato pelo coronavírus era preciso fazer uma autópsia em todos os órgãos. Que não dá para saber se a pessoa morreu por causa do coronavírus ou por outra coisa, por alguma outra complicação decorrente do coronavírus. Dá na mesma, no final das contas. Uma pessoa morrer por algum tipo de complicação porque ela teve um problema com o vírus, dá na mesma.
A causa da morte é a mesma. Mas quando você tem o Lacombe citando algo idêntico ao que o Olavo diz, você sabe de onde saem essas ideias. Em outro ponto, ele ataca, assim como faz o Bolsonaro, por exemplo, a família Bolsonaro, ele ataca o politicamente correto. E daí ele menciona uma circunstância ali no qual um amigo dele, após a morte do pai, disse na rede social que o pai havia ensinado o filho a não ser xenófobo, racista, homofóbico, machista, e daí ele pegou esse texto, esse trecho do amigo dele, amigo entre aspas aqui, pegou do amigo dele e botou lá e disse que o meu pai me ensinou a tratar todos com igualdade. E daí ele pensa que isso tem alguma coisa a ver com o combate ao politicamente correto. Não sabe-se lá o que isso quer dizer, na verdade, né? Quando eles dizem politicamente correto, eles querem dizer essa noção de que existem grupos enfrentando certas desigualdades estruturais no Brasil. E aqui é o ponto que os conservadores tanto têm dificuldade de entender as coisas, ou dificuldade de entender ou não querem entender de fato. Eu acho que é um pouco dos dois, na verdade. É uma dificuldade cognitiva mesmo, de entendimento de conceitos um pouco mais complexos, e também porque eles não querem fazer esse esforço. Quando a gente fala que uma sociedade racista, ou machista, ou homofóbica, ou xenófoba, isso não quer dizer que os indivíduos precisem ser ativamente xenófobos, racistas, homofóbicos ou machistas. Não quer dizer isso. São preconceitos, são exclusões estruturais. A sociedade, ela é composta, obviamente, por indivíduos, mas na sua história, na sua composição histórica, ela foi estabelecendo instituições que são discriminatórias. E que isso certamente se reflete nos indivíduos posteriormente. Ou seja, em algum momento você tinha indivíduos preconceituosos, esses indivíduos estabelecem instituições preconceituosas e posteriormente essas instituições preconceituosas reproduzem esse preconceito. Então, o Lacombe não precisa se pensar como racista, como homofóbico, como misógino, como xenófobo. Ele não precisa pensar assim. Mas quando ele vai lá e nega que você tem estruturas que são racistas no Brasil, estruturas que se beneficiam da exclusão de negros, ou estruturas que são machistas, que pagam mais para homens em relação às mulheres, ou que discriminam mulheres em certos postos de trabalho, ou que acham que assédio sexual contra a mulher no ambiente de trabalho é legítimo. Ou seja, quando você tem alguém que nega essa estrutura discriminatória, essa estrutura de exclusão, ele está, de fato, contribuindo não para combater a exclusão, a discriminação, como o pai dele ensinou, mas ele colabora com a sua ignorância, porque é uma ignorância isso, com a sua ignorância ele contribui para que isso seja perpetuado. As discriminações, as exclusões, elas são perpetuadas tanto ativamente, quando você tem pessoas que são racistas, homofóbicas, machistas e xenófobas, mas também são perpetuadas pela ignorância, pela indiferença, quando as pessoas não combatem isso. Muitas vezes, a pessoa não se vê preconceituosa, mas pertence a uma estrutura que dá privilégios para ela. O fato de ele ser um homem branco, supostamente hétero, imagino, lhe concede privilégios que ele nem sequer se dá conta disso. Que certamente, se ele for num posto de trabalho, ele, Lacombe, jornalista branco, homem e hétero, e um outro concorrente, um jornalista negro, homossexual, quem o Lacombe pensa que terá algum tipo de vantagem competitiva para aparecer na televisão? Quem ele acha que a emissora ou qualquer outro veículo que lide com a imagem vai contratar no Brasil? E a resposta é simples. Basta você ver o perfil dos apresentadores de jornais no Brasil. Qual é o percentual de negros? Você tem um país no qual a maioria se declara como negro e pardo, e na televisão você tem principalmente jornalistas brancos. É essa incapacidade ou essa falta de vontade de compreender os próprios privilégios que criam essa distinção. E isso começa desde o berço, na verdade. No lar que a pessoa nasce, no bairro que ela nasce, como ela vai ter oportunidades na vida de ter estudo, de poder dedicar sua infância a brincar, ser uma criança e não ter que trabalhar, por exemplo, vendendo bala no sinal, de ter acesso a melhores universidades, de ter acesso a melhores postos de trabalho, de ter contatos, relações, porque a ascensão social não é apenas o seu mérito próprio, eu sou bom e faço consigo, também tem a ver com as portas que se abrem, que tem a ver com as suas relações também. E quando você é pobre, negro, você tem bem menos portas a serem abertas por suas relações do que quem nasce num berço mais privilegiado. Só que, como eu disse, é preciso consciência, é preciso vontade de compreender isso. E ao dizer que todos são iguais, isso é um ideal, isso é uma utopia na cabeça do Lacombe. Ele que critica a utopia dos progressistas. É uma utopia na cabeça deles, porque realmente as pessoas não são iguais. E não são iguais não porque elas não devessem ser tratadas como iguais, mas porque as condições existenciais e sociais dessas pessoas as diferenciam, as põem em diferentes posições. Em tese, nós gostaríamos que fossem tratados iguais, mas na realidade não é assim. E negar a realidade é negar as condições para enfrentar esses obstáculos, para enfrentar essa estrutura racista, homofóbica, misógina. E xenófoba também, né? Porque também afeta imigrantes. E esse é um ponto que o Lacombe martela consistentemente. Já fazia isso no programa da Bandeirantes e agora faz no canal dele no YouTube.
E aqui vale mencionar também, mais uma vez, o canal dele, porque esse é o ponto inicial da entrevista com o Léo Dias, né? O Léo Dias pergunta sobre o canal dele, e ele disse que ele ficou surpreso com tanta gente que veio de cara, que isso representava uma mudança da percepção da dona de casa brasileira, que não era mais, sabe, silenciosa e alienada, mas que agora se interessava pela política, ou seja, aquela ladainha de que o povo está agora se informando. Bem, até pode estar se informando, mas pelas vias erradas. Está se desinformando, está consumindo conteúdo equivocado através de fontes questionáveis, como Olavo de Carvalho e, como eu percebo aqui, até o próprio Lacombe. E daí é importante a gente entender o que aconteceu com o canal dele, porque o canal dele tem um percurso misterioso. Eu falei sobre isso aqui anteriormente, né? É um canal que surge do nada e em 2 semanas o canal dele atinge 1 milhão de inscritos. Eu vou pôr para vocês aqui verem a curva de crescimento dele aqui. Você tem o canal dele sendo criado na semana entre 9 de julho e 16 de julho de 2020, desse ano, e na primeira semana ele cresceu 462 mil inscritos. Em uma semana. Ele teve um crescimento fenomenal. É um fenômeno da internet. A Kombi está equivalente ali ao vovozinho do slime, porque é um crescimento, sabe, exponencial. Na segunda semana, de 13 de julho a 20 de julho, ele cresceu 379 mil inscritos. E depois, na terceira semana, daí ele despenca vertiginosamente e passa a crescer apenas 36 mil inscritos na semana de 20 de julho a 27 de julho. E depois vai descambando, depois vai caindo, né? Daí 20 mil, 10 mil, e depois ele faz entrevista com o Léo Dias no canal Metrópolis, tem quase 300 mil visualizações e ele cresce 20 mil inscritos a partir dessa entrevista. Então você tem um crescimento aqui que você olhando, né, você que não acompanha a internet, que não acompanha os canais do YouTube, pode parecer normal, né, afinal de contas é uma figura da televisão, um jornalista conhecido, vai lá, cria um canal no YouTube e traz todo esse público que já o acompanhava. Só que esse crescimento é estranhíssimo, e eu vou dizer por quê. Na primeira semana que ele cresceu, quase 500 mil de inscritos, ele teve pouco mais de 684 mil visualizações. Ou seja, ele conseguiu a proeza, e é uma proeza isso, de sem ter vídeo no canal, só tinha um trailer lá do canal dele, sem ter vídeo no canal, de conseguir converter quase 100% das pessoas que entraram no canal dele. Aqui a gente pode dizer aqui que 95% das pessoas que entraram no canal dele se tornaram inscritas, sem conteúdo, sem vídeos. Isso é um fenômeno. Geralmente, um canal, por exemplo, como o meu, que tem agora 560 mil inscritos, cresce em torno de 10, 15 mil inscritos ao mês. Porque você tem um percentual pequeno das pessoas. Muita gente acompanha, já te conhece, te acompanha, vai assistindo, mas poucas pessoas novas vão surgindo porque é preciso convencer essa pessoa a se inscrever no seu canal. Então ele conseguiu a proeza, ele conseguiu ter quase 100% de conversão de inscritos, de novos inscritos. Depois, na segunda semana, quando ele cresceu quase 400 mil inscritos, ele teve bem mais visualização, ele teve quase 2 milhões de views. Ou seja, teve bem mais agora, porque de fato ele botou uns vídeos lá e muita gente foi assistir. Mas é um crescimento totalmente atípico. Vou por aqui 2 outros exemplos para vocês entenderem o que eu estou falando. Um dos exemplos é o canal do Átila Yamarino. O canal do Átila Yamarino não era tão grande assim, ele tinha acho que 100 e poucos mil inscritos antes da pandemia. E quando chega em março de 2020, quando começa a pandemia no Brasil, ele crescia em torno de 8, 10 mil inscritos por mês. Na semana de 9 de março a 16 de março, ele cresceu 70 mil inscritos. E na época ele teve 1 milhão e 314 mil visualizações. Então ele cresceu aqui, eu acho que, vou fazer de cabeça o cálculo, me corrija se eu estiver errado, 5%. 5% das pessoas que entraram no canal dele se tornaram inscritas. Na outra semana de março, na semana de 16 de março a 23 de março, quando a pandemia de fato disparou no Brasil e começaram medidas de isolamento social, o canal do Átila Yamarino, que todo mundo estava comentando, todo mundo estava assistindo, se entrasse na internet você ia ver alguém falando do Átila, cresceu 350 mil inscritos em uma semana. E ele teve nesse período 6,6 milhões de visualizações. 6 milhões e meio de visualizações e ele cresceu 350 mil inscritos. Volta para o Lacombe aqui. Teve 684 mil visualizações e ele cresceu 462 mil inscritos. Veja que proeza, veja que, sinceramente, que fenômeno da internet. E depois o Átila começa a cair, né? Então ele tem o pico naquela semana de março, depois na semana seguinte, de 23 a 30 de março, ele cresceu 103 mil inscritos, depois foi caindo até voltar aos patamares normais. E isso vai se reproduzindo no número de views que ele teve, né? Então ele teve muita visualização, essas milhões de visualizações se reverteram em centenas de milhares de novos inscritos. Vamos ver o caso da Gabriela Prioli, outro fenômeno na internet também esse ano, né? Que criou um canal no YouTube depois de já ser conhecida pelo quadro Grande Debate na CNN contra o Caio Coppola. Ela criou o canal dela em março também. Na primeira semana da criação, ela cresceu 5.500 inscritos, tendo 45 mil
visualizações. E ela teve um crescimento bom, né? Ela teve 31 mil na semana seguinte, depois 36 mil, depois caiu um pouco 14, 20, 35, 62 mil. Quando ela cresceu bastante, que foi nesse mês aqui de 65 mil, que foi na semana de 11 de maio a 18 de maio, que foi o mês que ela mais cresceu, 60 mil inscritos novos, ela teve 1.400.000 visualizações. E depois começou a cair, 55 mil, 24 mil, e depois vai se estabilizando até ficar em torno de 6 mil, 5 mil novos inscritos. Mas isso reproduz aqui, tanto o Átila quanto a Gabriela Prioli, reproduzem um comportamento normal da internet, do YouTube. Pessoas que têm picos de visualização, ou seja, muita gente vem assistir seus vídeos, e esses milhões ou milhares de visualizações se revertem em milhares de novos inscritos. O Lacombe é um caso à parte, é um caso atípico na internet. Ele é alguém que não tinha vídeo, não tinha visualização, tinha 400 mil novos inscritos em uma semana. É algo totalmente inesperado, imprevisível e suspeito, digamos assim. Suspeito. Então isso aqui vem reforçar aquilo que eu digo para vocês. Esse comportamento não orgânico do canal do Lacombe, para mim, indica que eles elegeram, né, e quando eu digo eles aqui, digo a extrema-direita, elegeram o Lacombe como novo nome conservador no Brasil agora. Esse esforço foi feito, de algum modo, pelo WhatsApp, por algum tipo de grupo que a gente não tem acesso, porque, sinceramente, ao contrário do Átila e da Gabriela Prioli, que todo mundo estava mencionando e comentando na internet, ninguém comentou tanto assim sobre o Lacombe. Então o que me parece é que esses grupos bolsonaristas e olavistas elegeram o Lacombe como uma das caras do bolsonarismo. Ele sabendo disso ou não, mas suspeito que saiba também, sabendo disso ou não, ele foi eleito como a voz do bolsonarismo, ou uma das vozes agora, junto com Alexandre Garcia, com o Coppola, foi escolhido e direcionaram para ele. Olha só, vamos mandar para você aqui 1 milhão de inscritos. E foi o que fizeram. 1 milhão de novos inscritos em 2 semanas no canal do Lacombe. E depois, como isso não é orgânico, como isso não é natural, como isso não é algo do próprio YouTube, dos próprios usuários, ele despenca. Ele despenca e chega a patamares ridículos, dado o crescimento exponencial que ele teve. Então é suspeito. É suspeito e eu imagino que nesse momento algumas pessoas estão investigando o que aconteceu ali no canal do Lacombe. Comportamentos no WhatsApp, comportamentos em algum outro local que levou a esse processo. Então, o Lacombe, embora ele diga que não seja um militante bolsonarista, ele tenta tirar essa pecha de si, né, não sou militante, ele tem servido como ponta de lança, como militância bolsonarista. Querendo ou não também, sabendo disso ou não. E é a voz agora dessas ideias, por exemplo, como do Olavo de Carvalho, né? Que para você saber se a pessoa morreu de coronavírus ou não, tem que fazer autópsia em todos os órgãos do corpo humano. Em todos os órgãos. Eu quero saber se vocês viram essa entrevista do Lacombe aí no canal Metrópolis com o Léo Dias. Você pensa nessas figuras eleitas pelo bolsonarismo, né? Para servirem de representantes das suas ideias. E também demonstra a fraqueza intelectual dessas pessoas, né? Como não tem consistência, são pessoas que não têm leitura, que não têm conhecimento, que propagam mensagens totalmente equivocadas, que não têm, sabe, as bases necessárias para ter realmente uma visão mais sólida do mundo e daquilo que eles confrontam, né? Que esse que é o ponto. Eles confrontam coisas que são factoides, são espantalhos. Eles nem sequer sabem o que os progressistas dizem, o que a esquerda diz, o que é o combate feito contra essas estruturas excludentes. Eles não sabem. Eles atacam uma miragem, eles atacam uma invenção deles. Diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe joinha, assine o canal, se torne membro do canal também para dar um apoio aqui. Confira meu livro sobre o Bolsonaro, no qual também falo um pouco sobre essas figuras, né, personalidades. Não tem o Lacombe lá, mas tem outras personalidades bolsonaristas. E também meu livro na pré-venda, O Rei de Judeus. A gente se vê por aí e até mais. Tchau!